Vai falando, e daqui a pouco eu vou fazer uma oração de
esses louvores. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fique à vontade. Amém, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque nos deste mais um dia e estamos na tua presença. Amém, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém, Senhor. Senhor, eu te louvo pelas misericórdias do Senhor que se renovou nesta manhã sobre as nossas vidas. Amém. Senhor, eu te louvo pelo culto administrativo de hoje de manhã, sem nenhuma briga, sem nenhum incidente, mas com o teu povo unido e tomando as decisões da tua obra. Deus, eu te louvo porque o Senhor cuidou da minha vida até hoje. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo pela porta de emprego aberta. Amém. Senhor, eu te louvo pelo teu cuidado, a teu treinamento. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome, glorificado seja o teu santo nome em nosso meio. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido orações. Obrigado porque o Senhor tem respondido orações. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado pela semana que se inicia e porque sabemos que não estamos sozinhos, mas o Senhor tem estado conosco. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado por aqueles que estão se preparando para casar. Obrigado por aqueles que já estão casados. Obrigado por aqueles que estavam a ponto do divórcio, que o Senhor vem reconciliando. Obrigado por aqueles que têm buscado ao Senhor. Obrigado, Pai, por aqueles que têm visto seus parentes convertidos. Obrigado, Deus, por aqueles que não perderam a fé, mas continuam orando pelos seus parentes, seus amigos que ainda não conhecem o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela reconstrução que o Senhor tem feito nesta igreja. Muito mais do que paredes, a reconstrução que o Senhor tem feito em nossos corações. Obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Pai, pela quinta filha, Senhor, com tantas crianças aqui em nosso meio. Obrigado por tantas pessoas que têm colocado suas vidas para te servir, ó Deus, e entregar a tua mensagem a essas pessoas. Obrigado, Pai, pelos cursos que temos feito nos lares. Obrigado, Senhor, enfim, pela saúde. Obrigado pela provisão. Obrigado, Pai, pelos empregos. Obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor nos tem dado. E principalmente porque nós sabemos que tudo o que precisamos, o Senhor tem estado conosco. E que nós podemos permanecer firmados na tua santa palavra. Em nome de Jesus, obrigado. Amém e amém, Senhor. Olha, se assentar, daqui a pouco. Está muito pedindo para o louvor, acaba ficando de pé de novo, mas vamos lá. O aniversário da igreja está chegando, mas antes do aniversário da igreja nós temos Páscoa. Semana que vem nosso culto será às 6 horas da manhã, não haverá o culto das 9, o culto será às 6. Culto da alvorada, culto de Páscoa. Além de na alvorada nós estarmos louvando ao nosso Deus, logo depois você vai poder ir para casa, preparar seu almoço com calma e tudo. Então, 6 horas da manhã. O que eu vou pedir aos irmãos? Eu vou pedir para ver com o pastor André para a gente providenciar bebidas, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que contribuam com o alimento para a gente tomar um café depois do culto da manhã. Para a gente vir às 6 horas, se possível, para quem não tem problema de saúde, vem em jejum, vamos cultuar em jejum e logo após o culto a gente já toma um café juntos, ok? E aí, para ficar mais fácil, eu peço que os irmãos então trazem. O que eu vou? Para a gente poder se organizar, eu preciso de 2 irmãs voluntárias para que os irmãos possam mais ou menos dizer o que vão trazer e o que não vão trazer, para a gente poder ter uma ideia de quem vai estar aqui, quem não vai estar aqui, e quem a gente vai contar. 2 irmãs que possam me ajudar ao longo da semana na organização disso. Vamos lá? Vamos, gente, não vai perder tempo no culto cristão. Eu vou falar não como posso ser o Espírito Santo. Como posso ser o Espírito Santo? Não, eu prefiro quando as pessoas dizem, eu ajudo. Pronto, estou na área. Senão eu vou ter que, tipo assim, né? De livre espontânea pressão para apontar alguém. Eu preciso de 2 irmãs, o mínimo que seja, para ser organizadora de domingo. A pessoa só sabe que pode mandar mensagem dizendo, olha, eu vou levar um pão, eu vou levar um bolo, eu vou levar isso. E a pessoa tem uma organização, sabe, ó, vai vir mais ou menos tantas pessoas para a gente ver o que a gente, se a gente precisa comprar alguma coisa a mais. É para isso. Problema? Eu pedi irmã, mas eu vou ver a esse voluntariado. São um só em Cristo, um só resolve, beleza? Então, quem vai vir às 6 horas da manhã vai contribuir, mandem mensagem
oportunidade de você falar com os dois agora no final do culto, me dar o telefone de vocês, a gente vai trocar o telefone e tal, e vai se conhecer. Então, 6 horas da manhã, nosso culto, a gente vai fazer. Lá à noite, culto normal, 7 horas. Faz o culto 6 horas, toma café, vai para casa. À noite a gente já torna, se Deus quiser. Segunda coisa, quero dar parabéns aos irmãos pela culto administrativo de hoje de manhã. Falar nisso, Thaís, é claro que eu gabinete. Tá certo? Obrigada. Quem está? Eu quero dar os parabéns a toda a igreja por hoje de manhã. Né? O culto administrativo muito bem conduzido, e principalmente porque ninguém se levantou, não fica aquele negócio para lá para cá, mas todos estavam ali, todos juntos, tomando decisões juntos. É assim que uma igreja cresce, uma igreja está junta, porque a gente tem que debater mesmo. Às vezes o pessoal, vocês perceberam, a Thaís, ela não sabe os assuntos. Então, quando chega aqui, eles discordam dos assuntos, a gente debate mesmo, porque nem quando as coisas concordam. E eu prefiro manter assim, porque eu acho que ela tem que ter uma certa individualidade dela, apesar de ser esposa do pastor. Tem gente que acha que ela tem que concordar com tudo comigo. Ela não tem que concordar com tudo comigo, ela tem que ter um pensamento dela, até porque odeio mulher que só sabe que está fazendo assim. Eu prefiro ela porque ela debate comigo, isso me faz crescer e me faz sempre melhorar. Então, por isso vocês viram ali, vão ver várias vezes ela se debatendo comigo, porque tem coisa que ela não concorda. Normal. Debate faz a família crescer. Mas eu quero agradecer a vocês. Foram 1h30 de culto administrativo e 1h30 a igreja toda junta, tomando as decisões juntos. Então, parabéns, Deus abençoe vocês. Depois da Páscoa vem o aniversário da igreja, 14, 15 e 16. Dia 14 nós vamos receber o pastor Ari, lá da PIB de Serra Dourada 2. Tá? E o louvor será com os nossos meninos aqui. No dia 15 nós vamos receber o pastor Lendino, que está em Nova Palestina, em Nova Palestina 1, e a banda da Alessandra Rangel vem para estar conosco. No domingo pela manhã, nós estamos tentando fazer batismo. Eu estou vendo se vai estar tudo preparado para o batismo, mas a gente diz para vocês até semana que vem. No domingo à noite, aí primeira atenção, mulheres, 5h30 começa a parte de vocês. A Flávia Baruto vai estar aqui para poder ter um café com vocês, 5h30 da tarde, um café do Ministério Preciosas, com a palestra do aniversário da igreja para vocês. A Flávia vai falar para vocês. E às 19 horas, o marido dela, o pastor Eduardo Baruch, da São Marcos, vai estar pregando para toda a igreja, no grupo da igreja. Ok? Então, aniversário da igreja, sexta-feira, 7h30, sábado, 7 horas, domingo, 17h30 para as mulheres, 19 horas para todo o restante da igreja. Amém? Convide seus amigos, seus familiares, e se Deus quiser, vamos fazer uma grande festa e principalmente receber esse bálsamo do Senhor. Galera do grupo de louvor, depois eu passo a escala para vocês. Por hora, eu acredito que é só. Isso da escola bíblica. Obrigado. Vamos lá. Semana que vem tem Páscoa, então a gente não vai começar a escola bíblica, vai começar na semana seguinte. Que horas vai começar a igreja? Então vamos ter que adiar uma semana a mais, porque como a gente está tentando fazer batismo, talvez a gente não esteja aqui de manhã. Então, muito obrigado. Ela foi bom como lembrou então. Nós vamos começar então a escola bíblica após o aniversário da igreja. Tá? Exatamente, vamos ter essas quebras no meio, então vamos começar após o aniversário da igreja. 23, então 23 começa a escola bíblica. Olha, Deus abençoe que bom lembrou. 23, retorno da escola bíblica. Jovens casais, vocês vão subir. Porque os jovens solteiros e adolescentes vão estar juntos. Ok? Então, jovens casados vão subir, vão estar na classe de adultos aqui, vocês vão estudar sobre Jesus Cristo. É uma revista aqui toda de um ano, estudando sobre os evangelhos de Cristo. Os adolescentes e jovens solteiros vão estar na mesma classe, eles vão estudar conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Amém? Beleza? Vamos louvar e bendizer o nosso Deus? Então vamos lá. Você pode adorar, sentar em pé, o que tiver no seu coração. Quero convidar você a louvar esse Deus que eu quero, que eu espero que você tenha também. Vamos louvar. Good
Você viu aí como a gente está ainda com algumas dificuldades, que a gente imprimiu um boletim, então se você não sabe a letra já ajuda. Se você viu que alguém está sem boletim, divide com a pessoa, mas aí na letra a gente brinca um pouquinho, vai facilitar a sua vida, tá bom? Vamos cantar para Ele que é santo, o Senhor de todas as coisas.
certo em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei louvores ao Senhor com música. Homens, vamos lá. Mas eu aprendi dízimos e ofertas muito antes de ser pastor. E houve um período da minha vida em que, por algum motivo, a minha fé falhou nessa área. A gente estava com muita dificuldade e com muita gente eu comecei a falhar nos dízimos, nas ofertas. Não, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. O pastor veio vir pregar para a gente, o pastor aí, a gente era seminarista, eles estavam conversando. E aí eu compartilhei com ele, falei assim, cara, eu estou com dificuldade, porque eu ensino um monte de coisa, mas eu comecei a errar no dízimo. E ele fez uns desafios de fé, entre vários que já foram feitos na minha vida, que me ensinou muito. Ele falou assim, vai, vamos fazer um acordo nós dois? Eu disse, vamos. Ele pegou um envelope, ele era empresário na época, não era pastor ainda. Ele colocou R$1.000 no envelope, que seria o dízimo que eu tinha que dar na época do seguinte. O dízimo era bem menor que isso. Ele colocou R$1.000 no envelope e falou assim, eu quero te fazer um desafio, volta a entregar seu dízimo que você sabe que Deus abençoa. Esse envelope vai ficar aqui na minha gaveta. Se faltar dinheiro na sua casa, eu te dou os R$1.000. E eu olhei para a cara dele assim, e óbvio que ele já gastou os R$1.000, mas ele nunca precisou me dar os R$1.000.
Eu quero dizer para você, quando nós confiamos em Deus, nós não confiamos porque Deus vai fazer, nós confiamos que Ele já faz. Somos nós que deixamos às vezes de enxergar o que Ele está fazendo, porque Ele já faz. Então, quando você entregar essa dízimo de sua oferta, por favor, não dê dinheiro para ajudar a igreja. Dê dinheiro para agradecer ao Deus que cuida de você. Não entregue o seu dízimo levianamente. Seu nome não vai ser divulgado para as pessoas dizendo: fulano está devendo dízimo. A gente não faz isso. Você não tem obrigação de dar dízimo. Dízimo não é uma questão de valor, por isso dá 10%, 10% é igual para todo mundo. Ah, pastor, eu dou 1.000 de dízimo, o outro dá 500 reais. Isso significa que Deus te dá muito mais que dá para o outro, porque ambos dão 10%. Então a mesma coisa. A viúva pobre diante de todo mundo, rico, dando dinheiro, ela deu 2 moedinhas. Jesus olhou o pessoal e falou assim: deu mais todo mundo, ela deu 2 bonitinhas. Então, para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com o seu coração, com você e Deus. E como forma de agradecer e de confiar na provisão dele na sua vida. Não faça para ninguém ficar te olhando. Não faça com quem está ajudando uma coitadinha da igreja que precisa do meu dinheiro. Porque Deus é dono do ouro da prata, se não vier por você, vem por outras pessoas. Assim como se você não clamar a Ele, pedras vão clamar. Tudo Ele providencia. É para o seu bem e não para o bem de Deus. Então, faça com o seu coração. Faça, porque tenho certeza que Ele é o seu pastor e cuida de você.
Antes de irmos para a última música, eu quero convidar uma pessoa muito especial aqui na frente. Ela não pode ir sozinha, então eu vou pedir o papai Bruno, o banqueiro, e eu tenho que memorizar o nome. Crianças estão chegando, eu vou para a Júlia. Eu estava na dúvida assim, porque tem a Maju e tem só a Júlia. A Júlia já vem grandona. Geralmente a gente pega o pessoal mais novo, mas com essa confusão de obra, de Covid e tantas coisas acontecendo, algumas coisas acabam demorando um pouco mais que a gente previa. Mas chegou o dia, né, Júlia? Tem mais alguém da família com vocês? Então vem com a avó. E Júlia? Essa é feliz. Você vai ficar mais reflexivo assim? Hein? Tranquilo? Vamos lá. Você quer com fome ou você quer com ela? Feliz total. Nós vamos. Pode trazer. Passamos um presentinho da igreja para vocês. Eu acho que a Bíblia ficou lá em casa, depois eu entrego. Eu trago a Bíblia dela. Então, deixa eu ver. Vamos ver se assim. Onde está a menina, pai? Olha, tá vendo, papai? Tá aqui, pertinho. Eu vou papai com a mamãe. Pode entregar para a mamãe. Peço que você fique de pé mais uma vez, por favor, e levante a sua mão direita em sinal de consagrar a vida da Júlia ao Senhor. Enquanto o pastor ora daqui, ora daí. Ora para lá. Calma, tranquilo. Pode atrapalhar o papai, viu? Eu sou preto igual seu pai, velho. Vamos lá? Vamos consagrar a vida deles, aliás. Quero só lembrar vocês de uma coisa muito importante. Bruno, você é sacerdote da sua casa. Você é o responsável de Júlia conhecer a Cristo. E quer ser auxiliadora da sua casa. Você é responsável de garantir que todo o ensino de Cristo permaneça firmado no coração da Júlia. Você não pode fugir e jogar para cima dela. Você não pode fugir e jogar para cima dele. É uma parceria. E nessa parceria de cuidado um do outro e cuidado com a Júlia, ela vai crescer com saúde e vai crescer cheia da presença de Deus também. Pastor, vem também aqui para frente comigo, vamos lá. Vamos consagrar toda essa família ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu santo nome. E eu peço a Deus as tuas bênçãos sobre a vida da Júlia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu consagro a vida dela ao Senhor. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, ó Deus, inunde o coração dela. Eu rogo ao Senhor que o Senhor dê saúde a Júlia, que o Senhor proteja ela de todo o mal, de todos aqueles que tentam o mal. Que em nome de Jesus, ó Pai, só possa conduzir a vida dela e dos pais dela. Senhor, dá sabedoria a Bruno, sabedoria a quem dê amor um pelo outro, respeito pelo outro. Que, ó Deus, eles possam ser pais, ó Pai, que vivem na tua palavra e que ensinem a Júlia os caminhos da tua palavra. E que eles possam, ó Deus, se amar, ó Pai, e o amor deles cresça dia após dia. E assim eles possam transmitir o mesmo amor a Júlia. Abençoe, Senhor, os avós, ó Pai. Abençoe, Senhor, tios, primos, a todos os familiares. E em nome de Jesus, ó Pai, que ela, Senhor, trilhe o teu caminho, que a cada tempo da vida dela ela conheça a tua palavra, que a cada tempo da vida dela ela encontre aquilo que o Senhor tem para ela, que ela encontre a provisão, ó Deus, que vem do Senhor, que ela encontre, ó Pai, a direção do Senhor para escolher uma profissão, que ela encontre, ó Deus, de ti as melhores coisas para ser uma boa aluna na escola, que ela possa, ó Pai, ter uma vida realmente feliz. Senhor, poupe ela, Deus, os traumas da vida, mas que ela possa olhar a vida pelo olhar de Cristo Jesus.
sobre a tua santa proteção. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela venha ser serva tua e venha, Senhor, a trabalhar para ti, ó Pai, e levar muitas pessoas a conhecerem o amor que só o Senhor pode dar. Assim nós oramos e consagramos a vida dela ao teu louvor, à tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado. Bíblia, essa Bíblia do bebê, ela vem com as histórias da Bíblia. Eu faço a Bíblia para vocês contarem historinhas sobre ela. Não esperei ela crescer, vocês podem contar com ela o que a gente descobriu, que isso já fica no coração da criança. Podem se sentar se quiserem, fique à vontade. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado. E antes da gente ter a mensagem do Senhor, eu quero mais uma vez cantar com vocês. Nós vamos louvar esse Deus que é santo com o coração. Aí no seu boletim tem uma música chamada Santo Espírito. E essa música a gente vai cantar juntos, com o coração do desejo que tu és bem-vindo em nosso meio. Abra seu coração, cante de todo o seu coração de novo, em pé, sentado, como você quiser. Faça a sua oração a Deus, para que em nome de Jesus, logo após a gente possa receber a mensagem dele desta noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
1 Samuel capítulo 17. Vou fazer logo para vocês. Você que essa semana fiz aniversário de vida, de batismo, de casamento, convido na minha frente para a gente poder olhar. Essa não só essa semana, você que fez o mês passado todo, quem chegou deste ano passado, eu convido que venha à frente, para a gente poder orar por todo mundo de março e por essa última semana de março, enfim, mês todo de março, vamos parar de mundo que abriu, todo mundo fez aniversário de casamento, de batismo, ou de vida ao longo do mês de março, por favor, venha à frente para a gente poder orar por vocês. Só os melhores fazer o tá bom. Mês dos meses. Liga não, as línguas fazem setembro. Ainda ninguém pode provar desse tio, né? O Pedro tem que chamar você pelo nome para você desfilar dentro da igreja. Ele fala, né? Ele está lá me olhando, esperando eu chamar ele pelo nome. Ele está bravo porque ao longo do mês da semana o aniversário dele tem que ser uma vez dele. Porque eu quero fevereiro. Mas é o que ele fez aniversário, ele fez festa em março. Ele pode também, fevereiro pode também. Aquele, como ele fez a festa em março, eu acabei confundindo que é fevereiro. Para isso, pelo amor de Deus, me cobra que seu livro de presente está lá em casa e eu não sei porque ele não vem, ele fica aí e voltou. Vamos lá, vamos orar? Pastor Leite, você pode orar para o pessoal, por favor? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pelos teus servos que se encontram aqui na frente, Pai. Pela vida das suas servas também, Pai. Nós queremos, meu Deus, apresentar a vida de cada um deles e agradecer ao Senhor. Agradecer pelo sopro da vida, Pai. Agradecer, Senhor, por aquilo que eles representam ao Teu reino, Pai. E as nossas orações é para que eles possam continuar servindo ao Senhor. Com toda a maestria, Pai. Com toda a excelência. Adorando ao Senhor todos os dias, Pai. Nós queremos consagrar a vida dos Teus servos, Pai. E agradecendo a oportunidade a qual cada um teve a oportunidade de poder colher mais uma rosa do jardim da existência, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, pela vida, Senhor, daqueles que aqui estão. Seja aniversário, meu Deus, de casamento, aniversário de batismo, Pai. Aniversário, Senhor, ao qual nós somos muito gratos, meu Deus, porque para nós também é um presente poder caminhar com os amados irmãos que aqui estão, Pai. E nós te louvamos, meu Deus, para que eles possam continuar no centro da Tua vontade. Essa oração eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês e muitos outros aniversários. Lá em casa a gente está em processo de recuperação judicial, porque depois de março, lá em casa é março, é assim, né? Aniversário da Luísa, aniversário de casamento, aniversário da Thaís, aniversário do Theo. Então você termina março, as finanças já foram embora, porque esse monte de aniversário é tenso. Aí a gente se recupera para setembro, as lendas fazem aniversário, e vai eu e o Bia. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, todos acharam? Amém? Isso, pô, olha para isso aqui. E os grupos de louvor, acho que vocês talvez não tenham. Mas o restante da igreja tem um esboço que aí vocês podem distribuir. Não distribuiu, não? Nós estamos ainda ensinando o pessoal da recepção, mas não distribuíram para vocês não, vamos distribuir agora. Quem quiser levanta a mão, tem um esboço da mensagem, lembra que no passado vocês fizeram e foram completando a mensagem e tal, para levar o estudo para casa? Só levantar a mão aqui que a gente está ali, então vamos entregar para vocês aí o esboço, a gente imprimiu alguns, e aí os irmãos que gostam de escrever, de levar depois e tal, só fazer sinal para as duas que elas estão vindo aí com tudo na mão. As meninas entregarem aqui, a gente vai para o texto.
começar lendo até o versículo 26, que a gente tem que entender o contexto do que está rolando. Então aqui não dá para ficar lendo só um pedacinho muito pequeno, né? Olha, vou fazer igual o pastor fez hoje, esse perícope aqui é grande, entendeu? O pessoal que eu vi aqui hoje pregando da perícope são os parágrafos da Bíblia, tá? Então, para quem não está acostumado, é uma coisa que a gente usa em teologia, ele esqueceu de explicar. Hoje eu estava explicando para ele que estava muito teológico. Mas perícope é porque a Bíblia, ao contrário de como você pega em mãos de versículo e tudo mais, ela não tem isso. Ela é um livro e em alguns lugares é uma carta. Então vamos para a carta que é mais fácil de explicar. Quando Paulo escreveu a carta, ele faz vários parágrafos. Esses parágrafos nós chamamos de perícope. Assim como você lê um livro, ele tem parágrafos. Esses parágrafos são as perícopes. Quando o pastor quer realmente pregar o texto dentro do seu contexto, ele pega a perícope. Por quê? Ele entende o contexto do que está sendo dito. E às vezes ele é obrigado a ler, além dela, às vezes o livro todo para entender o único ponto que ele precisa explicar. Então a gente vai aumentando. Em hermenêutica a gente começa naquele ponto que Deus mandou explicar, e a gente vai lendo os versículos, e for necessário você vai ler tudo para entender o contexto e explicar ele corretamente. É por isso que muita gente também fala muito bobagem pública, porque não quer que esse trabalho, tá bom? E aí vocês viram hoje cedo, como é que o pastor Andrei, vou poder aprender vou explicar para vocês hoje. Todos acharam, amém? Quem não achou, fala misericórdia, nem escola bíblica mais não, bebê mal que é top. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Danim, entre Socó, em Judá e Asseca. Em resposta, Saul reuniu o exército israelita perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. Também usava caneleira de bronze e carregava no ombro com um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos a lutar? Eu sou o filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam sido alistados no exército de Saul para lutar contra o filisteu. Davi era mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiram o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e os desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leva também esses 10 queijos para os capitães deles. Veja como é que estão os seus irmãos, traz notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e os exércitos israelitas no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com os gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente do exército contra o inimigo. Davi deixou suas coisas como responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias a desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem os matar.
dará uma de suas filhas como esposa, e isentará toda a família de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos Deus vivos? Amém? Por enquanto, só até aí a nossa leitura. A gente já continuou na nossa série A Ascensão de um Rei. É a terceira mensagem e agora vamos nos contextualizar. Davi, semana passada, retrasada, né? Semana passada eu não estava aqui. Semana retrasada eu expliquei para vocês que Davi tinha sido ungido rei. Como as coisas haviam acontecido, e que ele continuou sendo também um pastor de ovelhas normal, aguardando o tempo de Deus, aguardando o momento que Deus o transformaria em rei. Então esse é o contexto que está acontecendo. Israel está de novo tendo que batalhar com os filisteus, a guerra está acontecendo, eles estão lá diante do vale de Elá. Então de um lado está os israelitas, todo mundo preparado, acampamento todo pronto para poder guerrear. Do outro lado está a galera filisteu preparada para guerrear contra os israelitas. Os exércitos frente a frente, o normal é que eles se chocassem numa grande batalha. Porém, uma das coisas que acontecia muito na antiguidade é, às vezes, escolher-se campeões para batalhar. E por que se escolhia campeões? Para evitar o derramamento de sangue sem fim. Então, se um campeão vencesse, que é o que Golias propõe, se alguém vencer, nós nos entregamos. Mas se eu vencer, são vocês que se entregam. Só tem um problema. Os israelitas eram baixinhos. Nessa época em especial, até hoje os judeus são mais baixos. Mas nessa época eles eram realmente bem mais baixos. A média dos judeus era mais baixa do que a média geral do povo. E Golias era enorme. Era enorme e homem de guerra experimentado. Tem um detalhe no texto muito interessante também. Golias tinha mais 5 irmãos. Então não era só Golias. Era Golias e mais 5 irmãos. Golias está desafiando. Mais 4. Golias e mais 4 irmãos. Vocês já viram? A gente não leu aqui, mas vocês já viram que tem uma parte do texto que Davi pega 5 pedrinhas. Ele pegou 5 pedrinhas porque tinha os 4 irmãos de Golias lá atrás. E Davi não é esperto. Ele pensava o seguinte: se eu derrubar o cara, a galera vai vir para cima de mim. Eu tenho que estar preparado. Então aqui é o contexto da brincadeira. O contexto são 2 exércitos um frente do outro. Esse contexto, e agora eu vou dar uma parada antes da gente continuar aí, esse contexto nos mostra uma coisa da nossa vida. O que ele mostra da nossa vida? Muitas vezes nós vamos encarar inimigos ao qual não sabemos se vamos vencer. O povo de Israel estava diante de um inimigo que eles sabiam que eles eram mais fracos. E o coração deles tremeu. O coração deles ficou: e agora o que a gente vai fazer? E quando houve um desafio de campeões, eles viram o tamanho do campeão e como ele estava amargurado. Percebe que o autor do texto, Samuel, quando escreve, ele escreve os detalhes de como estava Golias. Ele escreve a armadura dele. Samuel está tentando mostrar e descrever com o porquê que os soldados tiveram medo. Eles viram não apenas um homem enorme, eles viram um homem enorme muito bem amargurado, e que era um homem de guerra. Eles ainda eram um povo em formação. Tinha um rei há pouco tempo, a si mesmo, que eles queriam imitar o restante dos povos. Israel ainda estava aprendendo o que é ser povo. E essa é a situação que nós estamos de frente. Mas a nossa mensagem é voltada para Davi, porque nós estamos na ascensão de um rei e estamos aprendendo princípios da vida de Davi. A primeira coisa que nós vamos aprender não é nem com Davi, é com Saul, mas que ao mesmo tempo toca em quem é Davi. Primeira coisa que está aí para você: dize-me com quem andas. Primeiro princípio que você aprende de ter vitória na sua vida é com quem você está andando. A Bíblia diz para a gente em 1 Samuel 13, texto que a gente leu, os 3 filhos mais velhos de 17 tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe o mais velho, Abinadab e Samar. Ora, se tinha luta entre heróis, Saul pôde contar com algum herói? Não. Todo mundo ficou com medo. O texto mostra que o rei não tinha no exército dele alguém com coragem bastante para batalhar com ele, ou
rei. E que Deus disse o quê? Eu conheço o coração deles e eles estão reprovados. Olha o coração deles aqui. Diante do inimigo, eles têm medo. Diante do inimigo, eles recuam. Como eles poderiam ser o rei escolhido por Deus? Como eles poderiam levar Israel à vitória se seus corações são corações que não confiam no pastor? São corações de quem olha o inimigo ao invés de olhar aquele que traz a solução. São corações que tremem aquilo que os olhos veem, porque o seu coração não tem fé o bastante para enxergar aquilo que os olhos não veem. Então, com quem você anda pode fazer toda a diferença para você. E aí eu pergunto para você, quem que você está chamando para o seu exército? Quem são as pessoas que você está puxando para o seu exército? Quem são as pessoas que você está chamando para lutar ao seu lado? O que você usa para avaliar as pessoas que você está chamando para perto de você? Como que você avalia seu caráter? Como que você avalia que vale a pena ter aquela pessoa no seu círculo de amizade? Eu não estou falando aqui do evangelismo, do discipulado, que é você abençoar o outro. Eu estou dizendo quem você puxa para lutar ao seu lado, para caminhar com você. E aqui são várias coisas. Por exemplo, quem você escolhe para casar? Quem você escolhe para namorar? Quem você escolhe para ser seu amigo? Quem você escolhe para poder pedir um aconselhamento? Quem você escolhe para formar equipe com você? Quem são as pessoas que estão fazendo parte do seu exército? Isso define muito a sua possível vitória ou derrota. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que eliminar todo mundo que é ruim? Mais ou menos. Vai chegar um momento que vocês vão compreender isso melhor, porque mais para frente nós vamos falar sobre como Davi montou um exército dele com um monte de gente diferente. Não é nem sobre isso que eu estou dizendo. Mas, na vida nós temos as pessoas que caminham conosco, mas que nós é que influenciamos essas pessoas, que de certa forma também acabamos influenciando, mas é muito mais uma doação nossa para a pessoa. E nós temos as pessoas que nós dividimos de verdade. Para ficar mais claro, uma coisa é a pessoa que trabalha com você, outra coisa é a sua esposa ou o seu marido. Sua esposa e seu marido têm que construir uma vida com você. A pessoa que trabalha com você, você pode ser amigo ou não. Desde que vocês cumpram suas funções, está tudo certo. Entende a diferença? Quando eu pergunto quem está fazendo o seu exército, eu estou perguntando esse lado aqui. Quem são as pessoas da sua intimidade? Quem são os amigos? Quem são a pessoa que você vai se relacionar? Quem são as pessoas que você está buscando conselho? Quem são essas pessoas? Mas eu posso conviver com todas as outras, porque eu não conto com elas. Elas não são minha base, mas essas pessoas aqui são. Quem são elas? Saul escolheu mal. Um exército inteiro de covarde. Um exército inteiro que não confiava realmente no pastor de Israel. Segundo princípio que a gente vai aprender aí é o princípio do esforço. E a gente começa lembrando uma coisa muito importante. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Fora do dicionário, se não tiver trabalho, não existe sucesso. Ah, mas eu posso receber. Aí você recebeu herança, você recebeu um monte de coisa. É diferente de ter sucesso. Sucesso exige trabalho. Sucesso exige muito mais do que talento, exige esforço. Então vai muito além do que a gente pensa. Deus mostra isso pra gente também nas coisas. Deus mostra pra gente que a gente precisa trabalhar desde o Éden. Vamos lá? Gênesis 1:26, Deus fala para o homem. Então disse Deus: façamos o homem a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Sabe o que significa isso? Deus deu um trabalho para a humanidade. Domine sobre as coisas. Além do mandato de Deus, ou do domínio que Deus nos deu, ela diz algo importante para a nossa vida. Robledo é carteiro. Segundo o texto de Gênesis, ele tem que ser o melhor carteiro que ele puder ser. Ele não tem o direito de ser um carteiro porcaria. Nenhum cristão tem esse direito. André, que é advogado, segundo o mandato de Deus, ele tem que dominar a área dele. Então ele precisa ser o melhor advogado que ele conseguir ser.
você, na sua área, no trabalho que Deus te deu, na porta de emprego que Deus abriu, precisa se esforçar para ser o melhor do que faz. Mas meu patrão é ruim. Problema, não interessa. A Bíblia diz: trabalhe como quem trabalha para Deus, não para o seu patrão. Nenhum crente, nenhum cristão tem o direito de mossegar no trabalho. Nenhum cristão tem esse direito. Mossegar no trabalho é pecado segundo a Bíblia. Um cristão é melhor no que faz, e em tudo que faz. Pastor, eu sou dona de casa, então é a melhor dona de casa. O cristão se esforça para sempre melhorar e ser melhor naquilo que faz, porque essa é a lei de Deus em tudo que nós fazemos. E Deus diz que é assim que nós damos bom testemunho. No Novo Testamento vai dizer para a gente que é sendo melhor no que fazemos que nós damos testemunho ao patrão e ganhamos eles para Jesus. No Novo Testamento diz que o patrão tem que ser o melhor patrão, porque sendo o melhor patrão, e melhor patrão na definição bíblica é ser justo, não é ser bobo. O melhor patrão, sendo justo, ele vai dar bom testemunho a seu empregado para ganhar para Jesus, porque tudo na nossa vida, lembra que nós cantamos? Para o teu louvor. Nossa vida pertence a Cristo, então nós precisamos nos esforçar. Deus falou para Josué algo muito direto, ele deu uma missão. Sua missão é o seu trabalho, as coisas que ele te dá na sua família e tal. Quando ele dá uma missão, ele dá uma ordem que ele deu para Josué. Qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Josué 1:8-9, ele diz: não se aparte pela tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pare, não se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ele diz o seguinte: faça como eu mandei na minha palavra, aprenda sobre a minha palavra, faça como eu mandei na minha palavra, se esforce, e aí eu te abençoo. A minha bênção vai estar com você, porque fui eu que mandei, fui eu que te dei. Então Deus te abriu a porta de emprego, trabalhe como a Bíblia manda. A Bíblia manda você trabalhar como quem trabalha para Deus. Se eu trabalho para Deus, eu faço o meu melhor. Se eu faço o meu melhor, eu dou um bom testemunho. E eu cumpro o que Deus mandou. E se eu cumpro o que Deus mandou, Deus vai me abençoar. José foi abençoado sendo escravo. Ele não reclamava de Potifar. Ele não está perdendo tempo reclamando. Não, tudo que ele botava na mão era abençoado. Depois ele foi abençoado no cárcere, ele estava preso. E ele não reclamava do carcereiro, nem do faraó, nem de nada. E estava preso injustamente. E ele prosperou dentro da prisão. E aí Deus fez o que com ele? Agora eu vou te colocar num outro patamar. Porque primeiro ele aprendeu e estava apto a estar no outro patamar, a estar no outro momento. Com Gideão não foi diferente. Deus vira para Gideão em Juízes 6:14 diz: o Senhor se voltou para ele e diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas, porque sou eu que estou mandando. E Gideão foi porque Deus estava com ele. O que Deus tem mandado você fazer? A Bíblia mostra claramente que Deus nos abençoa. A Bíblia mostra claramente que Deus está conosco. Mas tirando a salvação que é dada pela graça e de graça, o restante é por esforço. O restante nós precisamos trabalhar e Deus vai abençoar e fazer prosperar. Mas se você não levantar o bumbum do sofá, Deus não vai te dar. Precisa de uma porta de emprego, eu vou sentar e você é só orar, não é não. Porque Deus estabeleceu uma lei do esforço. Saia e vai entregar seu currículo, ele vai abrir a porta para você. Ah, eu tenho chance de estudar, estude. Eu tenho chance de melhorar, melhore. E ele vai continuar abençoando você, e abençoando você, e abençoando você. Você precisa ser o melhor naquilo que faz. A gente observa isso na vida de Davi, que é o texto que a gente está lendo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente observa aí em Davi, na questão do princípio do esforço: serviço duplo. Você está aí anotando, serviço duplo. Davi ensinou para Davi o serviço duplo, o peso da responsabilidade. 1 Samuel 17:14-15, olha o detalhe do texto. O texto diz para a gente: Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia para o acampamento e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Pensem comigo,
Davi foi ungido para ser rei. Ele sabia que ele foi ungido para ser rei. Sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. No entanto, ele continuou cuidando das ovelhas, aguardando o tempo de Deus. E aqui, enquanto os irmãos estavam na guerra, Davi tinha dupla jornada. Ele que levava o alimento, ele que procurava saber como é que estavam os irmãos para trazer notícia para o pai. E ele também tinha que dar conta das ovelhas, as ovelhas tinham que também cuidar. Ele fazia duas coisas. E fazia as duas coisas com responsabilidade. Então ele trabalhava de um lado e do outro. Mais tarde, o rei chama Davi para ser escudeiro dele. Aí Davi passou a ser escudeiro do rei, mas também de tempos em tempos ele voltava para ver como é que estavam as ovelhas do pai dele. Então ele também servia ao rei e ao pai. E a dupla jornada foi ensinando ele a ter responsabilidade e o peso da responsabilidade daquilo que ele tinha que fazer. Segunda coisa que a gente aprende com Davi aí é que servir a família dando valor ou não. Versos 17 e 19 diz: nessa ocasião já disse a seu filho, pergunta, pegue uma roupa de grãos tostados, 10 pães e leve rapidamente para os seus irmãos ao acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como é que estão seus irmãos, traga notícia, alguma garantia que eles estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá lutando com os filisteus. Davi ainda não podia guerrear. Ele era mais novo, mas ele estava ali ajudando. Agora, Davi, que eu vou explicar isso melhor. Vamos lembrar que quando Samuel chamou os filhos de Jessé para que eles fossem consagrados rei, quem foi a pessoa esquecida? Davi. Mas aqui a gente vê que ele continuou cuidando das responsabilidades, cuidava dos irmãos, seguia as ordens do pai e era obediente ao pai, mesmo que não tenha sido valorizado. Por quê? Porque nós fazemos a coisa para Deus e não para homens. Porque às vezes as pessoas não vão ver quem você é de verdade. Elas não reconhecem o seu potencial, mas Deus reconhece. Então eu faço para quem me reconhece, que é Deus. Muitas vezes até a pessoa da sua família não reconhece o seu potencial, ou não aceita o seu potencial. Mas se eu faço para Deus, eu sempre vou fazer o meu melhor em tudo que eu tenho que fazer. Davi foi lá cuidar da família dele. Davi continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Vamos dar um outro exemplo para ficar mais claro. Primeiro mandamento de Deus com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha muitos dias na terra. Está escrito honra teu pai e sua mãe crente? Sim ou não? Está escrito honra seu pai e sua mãe bonzinhos? Honra seu pai e sua mãe que te dão dinheiro? Honra seu pai e sua mãe, não importa quem eles são. Não importa o que fazem de errado. Você precisa honrar. Você precisa ter uma vida honrada. Por que eu estou honrando meu pai e minha mãe? Porque Deus mandou, eu faço por causa de Deus. Mas eles não merecem. Deus nunca disse honrar seu pai e minha mãe para eles merecerem. Disse honra-os. Mas meu pai é um drogado. Não interessa. Mas meu pai está bêbado e cai pela rua. E você não vai desonrá-lo. Lembra que o filho de Noé desonrou ele e foi amaldiçoado. Não se desonra. O texto bíblico é muito direto. Você serve a sua família. Você cuida da sua família mesmo quando eles não te reconhecem. Só não precisa ser bobão. Não confundam as coisas. Não estou mandando nem ser bobão. A Bíblia não está dizendo que você é bobão. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que ser honrado, que você tem que ser verdadeiro, que você tem que cuidar. E que se precisar de sua ajuda, você vai estender a mão, mesmo que eles não mereçam, mesmo que tenham feito coisas erradas, mesmo que se afastem de Deus. Ainda assim, minha postura, ela depende de Deus, e Davi nos ensina isso. Sua família nem sempre vai reconhecer a sua essência, nem sempre vai reconhecer os seus talentos, mas Deus reconhece quem você é. Outra coisa, servir onde ninguém vê, nos ensina a ter
responsabilidade. Verso 20 diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, no meio da batalha, o exército estava saindo da posição. O pai de Davi mandou ele ir lá levar as coisas dos seus irmãos. Mas eu não sei se você consegue perceber os detalhes que o texto traz para a gente. Como que Samuel fez questão de reconhecer alguns detalhes. Davi não simplesmente levantou de madrugada e foi ter os pais, levar a comida dos irmãos. Antes de ir, ele providenciou que as ovelhas fossem cuidadas. Por quê? Porque ele era pastor de ovelha e a ovelha precisava ser cuidada. Era a responsabilidade dele. Davi não virou e falou assim: eu vou para lá, papai, se vira, ele arrume alguém. Não, ele arrumou alguém para cuidar das ovelhas no lugar dele. E isso mostra um traço de personalidade. E isso depois fez dele o grande rei que ele é até hoje considerado em Israel. Alguém que cumpriu a responsabilidade sem ninguém estar olhando. Ele podia ir e se desse algum problema para ele voltar, você não vai levar comida, eu não vem. Só não proteção ninguém para cuidar, não. Ele não fez nada disso. Ele entende a minha responsabilidade e também a minha responsabilidade de levar comida. Então ele foi lá, chamou um outro pastor, deu as orientações que tinha que dar, e aí sim ele foi cumprir a outra coisa que o pai dele mandou ele fazer. Como é que nós vamos fazendo as coisas? Quantas vezes, isso então para adolescente, para jovem, é negócio louco. Se o pai e a mãe mandam fazer um negócio, ele deixa de fazer um. Por que você não fez aquilo lá? Porque você mandou fazer o outro. Mas o dali era sua responsabilidade do mesmo jeito. E aí Jesus vai dar uma cara de pau falar para você assim: mas foi você que mandou. Aí você vai falar: não, é brincadeira, só pode ser brincadeira. De vez em quando eu pergunto minhas filhas em casa, eu falo assim: eu preciso então fazer a descrição para vocês do que eu quero. Nosso coração será preparado para cumprir nossas responsabilidades. Há pouco tempo a gente viu um ator global que escreveu no Twitter que ele estava abandonando a família dele. E foi um dos textos mais absurdos que vai dar na vida hoje. Ele escreveu que mas há muito tempo eu não estou tendo tempo mais para ler, para assistir os filmes que eu gosto. Então eu prefiro me separar e deixar minha esposa com os meus filhos para cuidar dos filhos, porque eu preciso de tempo para mim. É difícil dizer para vocês como eu descreveria uma pessoa assim. É muito difícil. A gente começa dizendo que esse tipo de pessoa, para começo de conversa, não pode ser descrita no que a gente chama de homem. Eu posso chamar de qualquer outra coisa, menos isso. Se fosse uma mulher, eu falaria a mesma coisa. Não poderia ser descrita no que se diz ser mulher. O mundo está cada vez mais egoísta e não assume suas responsabilidades. Mas se você é um cristão, você precisa assumir suas responsabilidades. Tem filho, você nunca mais vai deixar de ser pai ou mãe. Só quando você morrer. Ou quando seu filho morrer. De repente você quer que seu filho morra, porque você não quer ter trabalho. Mas enquanto você e seu filho estiver vivo, sua responsabilidade. Você casou, sua esposa, seu marido, sua responsabilidade. Nessa hora, aqui eu vou abrir um parênteses na mensagem, para você que é casado. Aí nesta hora, é papai, mamãe, irmãos e não sei o que perdem o seu tempo. Sua prioridade é com a sua família. Porque a Bíblia diz que Deus se torna uma só carne. Aí o seu tempo com papai, mamãe e companhia tem que diminuir. Tem que ser lá uma vez ou outra, ou quando precisarem de você. Porque seu tempo tem que ser lá da sua família. E a sua família, sua esposa, seus filhos, o seu marido e seus filhos. E tem muito casal que casa e não corta o cordão umbilical. Muito casal que não sabe o que é cuidar da família. Muito marido frouxo, que tudo corre para baixo da saia da mamãe. Muita esposa mimadinha,
que qualquer coisinha também está na saia da mamãe e do papai. Responsabilidade. E responsabilidade dentro do que a palavra de Deus nos traz. Muitos divórcios são causados pela falta de responsabilidade de amor pelo outro. Eu sou casado há 15 anos. Eu não sei como é que Taizinha aguenta, mas E nem sempre é fácil, tem dia que dá vontade de correr. Eu sempre fui uma pessoa reclusa. Se depender de mim, ela fala. Minha mãe dizia para mim, não demore a casar. Se você demorar muito a casar, você vai se acostumar a ficar sozinho, vai querer casar. Eu gosto do silêncio, eu gosto de ler, eu gosto de ter o meu momento. E lá em casa é o seguinte, a única que é um pouco mais calma, que você já percebeu, é a Beatriz. A Luísa, o Theo e a Thaís, eles preenchem 5 casas numa casa só. E quando eles estão assistindo filme, por exemplo, comédia, essas coisas, a Luísa e a Thaís preenchem 15 casas numa casa só, de tanto que elas riem, de como elas se soltam para fazer as coisas. Aí às vezes você vai chegar lá em casa, tá eu e a Beatriz, quietos, olhando a TV, ou a gente não sabe se olha para a TV ou se olha para as duas. A Bia, às vezes ela ri mais das duas do que do próprio filme que ela está assistindo. Desejo. Mas a gente tem que obedecer uns com os outros. E a fazer o que precisa uns com os outros. Essas são as coisas que a gente faz. Você faz por amor e faz porque a Bíblia manda. E sim, tem momentos que o casamento se segura na aliança que foi feita diante de Deus. Tem um vídeo, já mandei para os meninos que vão fazer Casados para Sempre, um vídeo sobre divórcio, em que os teólogos que estão nesse vídeo dizem assim, perguntam para eles assim, você já pensou em divórcio? Cada um deles tem mais de 40 anos de casamento. E aí eu falo assim, rapaz, uma vez eu pensei um homem que falou que divórcio não, mas homicídio ele pensou várias vezes. Então várias vezes a gente tem disso. Gente, às vezes a gente tem problema com nossos pais, às vezes a gente tem problema com nossos filhos, às vezes a gente tem problema com o marido, com a esposa, com amigos, mas não dá para você jogar as pessoas fora porque tem problema. Não dá para você jogar a sua vida fora porque tem problema. Assuma as suas responsabilidades, a tempestade passa. As coisas acontecem, mas elas passam. E depois você se levanta e as coisas vão embora. Aqueles que suportaram as tempestades têm muita história para contar. Eu não sei como é que a irmã Maria, por exemplo, não aguenta ela aqui, ele lá em entregar, ou talvez seja o segredo para aguentar o andando. Mas é difícil, para mim é um negócio difícil, anos de casamento, então aí separar. Graças a Deus, porque eu conversei com o Fábio e ela já não vai fazer isso, senão assim que eu casar, vou direto para o Mateus. Porque precisa, porque a gente precisa uns dos outros. Fomos criados assim, Deus olha para o homem e diz o quê? Não é bom ficar só. Então, dê valorização às suas responsabilidades, dê valorização aos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, eles são importantes para a sua vida. Terceiro ponto está aí, saiba aproveitar oportunidades. Verso 26 diz, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu circunciso para desafiar os exércitos dos deuses vivos? Observe, Davi, que ele está trabalhando, ele se esforçava em tudo o que fazia. Mas ele era o caçula da família, era o que menos tinha responsabilidade. Da herança de Jessé, embora Jessé era pobre, mas o pouco da herança que tinha, ela ia para o primogênito, ela não ia para Davi. Davi era um cara que ia passar a vida trabalhando na sombra dos seus irmãos. Na guerra ele não era chamado, porque ele era o menor, ele tinha que ficar com o pai, cuidando das coisas do pai. Só que, no momento em que ele está cumprindo a responsabilidade dele, uma oportunidade surgiu. No momento em que ele estava lá, na hora, a oportunidade apareceu. E a Bíblia conta para a gente que Davi não recuou. Diante da oportunidade ele avançou. Mas por que ele avançou? Ele avançou porque ele estava preparado para a oportunidade. Lembra que na primeira mensagem da série eu peguei para vocês o segredo de Davi? Meu pastor. Davi estava preparado e tudo que eu vim pregando para vocês vem mostrando isso. O que a gente está conversando hoje. Como que ele tinha dupla jornada, como que ele cuidava das coisas, a responsabilidade que ele tinha. Tudo isso preparou a Davi a ser um homem preparado para a oportunidade. Deus não chama vagabundo. Deus não chama quem está à toa. Ele chama quem está ocupado, porque quem está ocupado
Você fala assim, preciso de você fazer um negócio. Ela vai arrumar uma desculpa para não fazer. Pessoa que é muito ocupada, ela vai olhar para você e falar assim, rapaz, eu estou muito ocupado, mas vou dar um jeitinho. E ela vai enfiar aquele negócio, né? E vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Quem nega as coisas, na maioria das vezes, é quem está desocupado. E quem está ocupado só não tem jeito mesmo. Mas aquela pessoa fica preocupada, porque é uma pessoa já acostumada à responsabilidade. Ela está acostumada a fazer, ela está acostumada a ajudar. Então, para ela vai olhar e dizer, você precisa mesmo? Deixa eu ver se eu consigo. Então, Deus não chama à toa. Porque a gente à toa só reclama. Pegue a Bíblia e você vai ver, Deus só chamou quem estava trabalhando. Deus só chamou quem estava ali fazendo as coisas. Todos os discípulos trabalhavam. Pedro, inclusive, estava lá no ofício dele. Mateus estava no ofício dele. Quando Deus falou lá, ele vem. Então, Deus busca aquele agora. Por quê? Porque aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que estuda, ele está preparado para a oportunidade que Deus vai abrir. E quando Deus abrir, aí falta, talvez, para você, coragem. E Davi nos ensina que se a oportunidade bateu, vai. O burrinho não passa arriado o tempo todo. Passou arriado por nele. Porque talvez ele não passe uma segunda vez. Nós precisamos aprender isso. E quando eu falo de coragem, eu sempre me lembro quando Thaís foi trabalhar no escritório de advocacia. Ela foi fazer a entrevista e ela estava com medo de fazer a entrevista. Eu disse, vai lá logo fazer esse treino. Aí ela chegou lá, também acho que não vai dar certo não. Não vai dar certo por quê? É um escritório chique de advogado. Ela no Dr. Valmir Barroso. Tem uns 4 escritórios, 5 escritórios no país. E o escritório chique, o tapete, realmente, eu fui no escritório algumas vezes, o tapete dessa costura, aquele negócio que eu curto, sabe aquele negócio de dinheiro mesmo, ali perto do Palácio do Café, então os caras com dinheiro. E ela falou assim, quem sou eu para conseguir a vaga de emprego? E na semana seguinte ela vai contratar. Às vezes é o medo que nos para. Isso aqui é pior, a gente tem medo do sucesso. Vamos pensar nisso que eu estou ensinando para vocês da vida dela. Ela foi lá fazer uma vaga de emprego. Ela estava o quê? Desempregada. Se ela não fosse contratada, ela perdia o quê? Nada, ela estava desempregada, desempregada ia continuar. Qual era o único risco? O sucesso. Mas o medo faz a gente pensar 2 vezes, 10 vezes. Por quê? Por que a gente chama ele de achar que a gente só merece o que é pequeno? Que a gente só merece o fim da fila? Deixe Deus agir na sua vida. Caminhe pela fé como também caminhar. Todo mundo do exército teve medo do Filisteu. Ele perguntou quem vai ganhar? Aquele circunciso que nem serve a Deus? Tranquilo. Deixa comigo. O menor de todo mundo era o maior diante de todo mundo porque confiava no pastor. Porque não tinha medo de se arriscar. Quando eu era junior para adolescente, eu andava muito com os meninos mais velhos do Rio. Era todo mundo, não era da igreja. E eu sempre fui muito tímido. Quando vocês veem a Beatrice, eu e ela é par e passo de timidez. E aí, às vezes, eu queria namorar uma menina, mas eu ficava lá, não, eu não vou tomar o toco na frente da galera. Vai ser tenso. Foi a primeira vez que eu aprendi essa história de você ter medo do sucesso. Porque a galera virava para mim e falou assim, para de palhaçada, vai lá para a menina. Eu falei, não vou não. Dá que ela fala que não quer ir, e você vai continuar sozinho lá, que você vê. O único risco que você tem é dar um beijo na boca dela. Dá para mim muito tímido, isso era complicado, isso ficava me empurrando para fazer. Mas hoje, quando eu olho para trás, excetuando se a questão de que era do mundo, que era para namorar e tal, o princípio é interessante. Muitas vezes o único risco que você tem é o sucesso. Arrisca-se. Arrisca-se. O máximo que pode acontecer é você permanecer como está. Mas pelo menos você tem. Muitas pesquisas mostram que a maioria das coisas que nós nos arrependemos no final da vida é daquilo que a gente não se arriscou. Não é daquilo que a gente falhou. É daquilo que a gente nem tentou. Isso é que nos traz arrependimento. Porque você sempre fica no nível do e se? E se eu tivesse tentado? Será que eu teria conseguido? E a pior dúvida é o e se?
ao invés de deu certo, então não deu certo. Mas eu tentei, eu vivi. Eu morei em 6 estados diferentes. Em alguns deles eu fui e não deu certo o projeto que tinha. Mas eu fui. Eu vivi aquele momento. Eu curti o momento, eu trabalhei muito naquele momento. Mas não deu. Então fui. Eu posso dizer, e eu tenho um monte de história para contar para os meus filhos, eu posso conversar com eles no amor. Mas tem projetos que eu me arrependo de não ter feito. E eu me arrependo exatamente de não ter nem tentado. Davi nos mostra, aproveite a oportunidade. Claro, analise se é de verdade uma oportunidade. E se é uma boa oportunidade, arrisque-se. Em quarto lugar, prepare-se. Prepare-se para as críticas. Verso 28 diz, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. O que é que você vê aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, e como o seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. Nesse ponto, de prepare-se para as críticas, primeiro conselho que eu vou te dar: você ainda vai ser maltratado pelos seus. E muitas vezes é por quem você gosta. Porque o que dói mais é quando você é maltratado por quem você gosta. Quem você não gosta, você está nem aí o que fala. Então se prepare que às vezes alguém que você ama, infelizmente não vai reconhecer o seu potencial. Alguém que você ama vai falar coisas que vai te magoar. Essa semana eu tive um programa com um pastor amigo meu. E basicamente a gente meio que perdeu a amizade um com o outro. Quando ele colocou o meu caráter à prova, achando que eu tinha feito uma coisa, e eu tenho sinceras dificuldades com quem acha que pode colocar meu caráter à prova, porque eu não dou margem para isso. Você já deve ter percebido que tudo que eu tenho que falar, eu falo na cara. Então, quando alguém tenta dizer que eu agi como um covarde, que eu fiquei jogando indiretazinha, que para mim é uma grande covardia, isso me aborrece bastante. E ele, além de ter feito uma situação na frente dos outros pastores, ele ainda veio depois dizer que eu, que era covarde, tinha feito isso comigo. E eu falei, o que eu falei para ele tem a ver com a mensagem que eu estou dando para vocês. Eu disse, agora pelo menos eu sei o que você realmente pensa de mim. Porque eu achava que era meu amigo. Às vezes tem pessoas do seu lado que você acha que é seu amigo e vão ser as primeiras a te maltratar. E aí você vai reconhecer que essas pessoas não sabem de verdade quem você é. Por isso, segundo ponto que está aí, letra B, não se importe com o que as pessoas te chamam. Se importe com o que Deus diz de você. Caráter é o que você tem dentro de você. Reputação é o que as pessoas conseguem ver. Só que a reputação não depende apenas do que você faz e nem do seu caráter. Ela depende de como a pessoa interpreta o que você faz. Então depende também do caráter da outra pessoa para ela reconhecer ou não a sua reputação. Então a única coisa que você controla é o seu caráter. A única coisa que você tem que trabalhar é o seu caráter. E o seu caráter precisa ser trabalhado dentro da palavra de Deus. Eliabe disse que Davi era irresponsável, presunçoso, mau, que ele foi lá só para assistir a batalha e tal, mas se você quer realmente atingir o seu potencial, você precisa aprender pelo menos 3 coisas. A primeira, às vezes, você precisa aprender a não escutar. Eu não vou repetir a história da formiguinha, porque eu acho que praticamente todo mundo estava aqui. Quem não estava, assiste a mensagem lá no canal da última mensagem, que eu já contei a história da formiguinha surda, e aí você vai entender. Às vezes, você precisa se fazer de surdo e aprender a não escutar. Eu só vou acrescentar uma coisa que eu já disse, mas vou repetir. Não ouça a crítica construtiva de quem não constrói nada. Crítica construtiva tem que vir de quem constrói. E alguém que não constrói nada. Tempo atrás eu caí na bobagem de ouvir uma crítica de uns pastores aqui da Serra, porque, gente, não sei se vocês repararam, eu penso muito diferente da maioria dos pastores. E aí, os caras vêm me criticando isso aqui. Teve um pastor que ligou para mim e me deu uma bronca, um pastor muito amigo meu. E ele falou assim, por que você está aí discutindo com os caras que não batizam ninguém, não constrói nada e também vários deles têm ministério ruim com força? Você esqueceu a regra básica? Não ouça a crítica de quem não constrói nada. Às vezes você tem razão, eu estou dando soco para quem está ali só para falar e reclamar e falar mal dos outros. Pastores, reconheça,
Observe quem está criticando você. Se quem está criticando você é alguém que não constrói nada, esquece. A crítica não serve para nada. Mas quem está te criticando é alguém que trabalha, alguém que constrói, para, escute. E quem constrói, quem trabalha mesmo, não vai te criticar, vai analisar a situação com você e vai te dar conselhos para você melhorar. Quem fica criticando normalmente é parado mesmo. Aí perde tempo para ele falando mal dos outros. Segunda coisa importante para que você possa desenvolver o seu potencial, você precisa entender que às vezes você evidencia a fraqueza da outra pessoa. Deixa eu tentar dizer. Ele chamou Davi de responsável. Só que Davi era tão responsável que ele fez o quê? Ele deixou as ovelhas do pai com outro pastor. E depois veio cumprir a responsabilidade dele de que o pai tinha pedido para cuidar dos irmãos. Em dupla jornada, ele cumpriu as duas jornadas. O que Eliabe estava falando não tem nada a ver com o que Davi realmente fez. Eliabe disse que ele era presunçoso. Mas vamos lembrar que Eliabe, por ser irmão mais velho, se achava melhor, que tinha direito às coisas, que ele, inclusive, que deveria ser rei. Ele disse que Davi é mau, mas olha o jeito que ele mesmo fala com o próprio irmão. Ele disse que Davi só foi lá para assistir a batalha. Quem é que estava 40 dias sendo desafiado e quietinho sem batalhar? Entende o que eu quero dizer? Quando Davi chega, ele ouve e ele se coloca à disposição da batalha, ele evidenciou para Eliabe a fraqueza dele, o medo que ele tinha do filisteu. A simples presença e a coragem de Davi jogou luz na fraqueza, na falta de fé, na falta de coragem do irmão dele. Às vezes o seu trabalho, o seu sucesso, infelizmente, mesmo que você não queira, evidencia para outra pessoa que ela não consegue fazer. E aí ela reage com raiva contra você. Mas na verdade ela está com raiva de si mesma. Ela está com raiva porque você consegue fazer e ela não consegue. Então você precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes, mesmo que você não queira, sua presença, seu sucesso está fazendo a outra pessoa se sentir diminuída. Não é que você é diminuído. É que através do seu sucesso ficou claro para ela que ela é um fracasso. Cuidado. Porque ela vai reagir te condenando porque um animal ferido, ele fere. Então, muito cuidado. E por último, para você desenvolver o seu potencial, dê importância ao que Deus fala de você. Eliabe disse que Davi era um irresponsável. Deus disse que ele era ungido. Eliabe disse a Davi que ele era presunçoso. Deus disse que Davi era rei. O que Deus diz de você? Na Bíblia você vai descobrir. Deus disse que você é a imagem e semelhança dele. Deus disse que você é amado, tão amado que ele entregou o filho dele. Deus disse que você é mais do que vencedor. Deus disse que você é filho dele. E você é igual um bobão ouvindo os outros falar que você não presta. Dê ouvidos ao que Deus fala. E isso vai ajudar você a desenvolver o seu potencial. Dê ouvidos ao que Deus fala. Isso vai ajudar você a se sentir amado. Dê ouvidos ao que Deus fala. Isso vai ajudar você a realmente ser feliz e bem sucedido naquilo que faz. Se importe com o que Deus fala a seu respeito. E você será bem sucedido em tudo que fizer. Então, escolha muito bem quem vai estar a batalhar lado a lado com você. Se esforce. Procure servir, aprender e se desenvolver. Aproveite as oportunidades. Se prepare para as críticas e viva conforme Deus definiu e o que Deus diz de você. E você seguirá alguns dos princípios que tornaram Davi o maior rei da história, na ascensão dele ao seu reinado. Amém? Por hoje é só a terceira mensagem. Vamos louvar o Senhor numa última música. Quero convidar você a gente louvar a Deus, a cantar ao nosso Deus, ficar de pé.
Deus abençoe sua semana. Pastor Andrei, você pode cumprimentar o pessoal hoje? Beber, às vezes vai ficando nervoso e tal, então eu estou trazendo. Antigamente eu só fazia no final, mas eu comecei a perceber, se tem mensagem, tem um monte de coisa, a criança fica cansada. Mas fica tranquilo, não vou não, parei, vamos orar. Oração não quer mais, oração, quanto mais a gente faz, melhor. Cadê o Ronaldo? Liga as luzes, por favor. Falei, por isso que eu gosto do início, porque fica pesado.
provisão a essa família. Que eles sempre tenham um emprego, ó Deus, que eles sempre tenham o sustento necessário, ó Pai, que eles tenham sempre o amor, Senhor, em família como um todo, e em especial o Pai, a mãe e a Júlia, Pai, para formar um laço inquebrável em Ti. Senhor, em nome de Jesus, ajude os avós, ó Deus, a orientar os pais e até a própria Júlia naquilo que necessitarem. Dê a eles a sabedoria, ó Pai, tudo que já ensinaram e tudo aquilo que muitas vezes precisavam ensinar. Abençoe os tios, abençoe os primos, abençoe seus negócios. Senhor, que o amor em família seja algo presente neles. E aí, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez, dê sabedoria ao Bruno, dê sabedoria a Kênia para criar a Júlia, Senhor, dentro dos teus santos caminhos. Em nome de Jesus, eu rogo, Santo Espírito, que ela, ouvindo a mensagem que vem do Senhor, dentro do lar dela, na casa dos seus parentes, nas igrejas,